Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre o Oriente Médio na Bíblia. Meu nome é Igor Sabino. Eu sou bacharel e mestre em Relações Internacionais e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre a importância do Oriente Médio para nós enquanto cristãos. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre o Oriente Médio em algum momento da sua vida. Se ligar a televisão, você vai ouvir falar sobre a crise de refugiados sírios, o conflito Israel-Palestina, a questão do petróleo. O Oriente Médio é uma região do mundo que sempre está na mídia e nem sempre de forma positiva. Muitas vezes sempre ouvimos falar sobre os problemas daquela região, as crises políticas, militares. E a grande pergunta que fica é: e nós cristãos, o que é que nós temos a ver com isso? Por que nós devemos nos preocupar com aquela região do mundo? Será que o Oriente Médio ele ainda tem alguma importância para a fé cristã com relação ao fim dos tempos, com relação aos dias atuais? E eu acredito que sim. E esse era o tema da nossa primeira aula, né, e basicamente o tema de todo o nosso curso. Qual a importância do Oriente Médio para nós? O que é que a Bíblia fala sobre essa região do mundo nos nossos dias e também no futuro? E antes de começar explicando algumas razões pelas quais o Oriente Médio é importante para nós, eu gostaria de contar um pouco da minha história com essa região do mundo. Eu nasci em Campina Grande, Paraíba, no interior do Nordeste brasileiro. Meus pais, eles não têm nenhuma ascendência médio-oriental, não tenho, né, pelo menos que eu saiba, nenhum sangue judeu, nenhum sangue árabe, nada disso. Mas desde quando eu era criança, eu sempre tinha um grande fascínio por essa região do mundo. Na minha infância, minha mãe não costumava ler muito para mim histórias de contos de fadas, esse tipo de coisa, mas sempre lia muito as narrativas bíblicas. E eu acredito que todo cristão, né, que nasceu já em um lar cristão, ele se lembra de ter tido pelo menos uma Bíblia ilustrada. E no meu caso, eu lembro que sempre chamava muita atenção aqueles desenhos sobre o Antigo Testamento, principalmente sobre Moisés, as pirâmides do Egito. E eu sempre fazia perguntas à minha mãe do tipo: os filisteus, eles ainda existem hoje? Quem são os filisteus? No Natal eu sempre perguntava: hoje em Belém, será que eles comemoram, eles fazem um presépio vivo exatamente no lugar em que Jesus nasceu? E eu lembro que a minha mãe sempre dizia: não, lá hoje tudo é guerra e a gente não sabe direito quem eram esses povos bíblicos, se eles existem ou não. E isso era uma curiosidade que eu sempre tinha na minha infância, né? Brincava sempre que queria ser antropólogo, arqueólogo, queria viajar ao mundo em busca da Arca da Aliança, nessa coisa bem Indiana Jones. Mas o meu encontro realmente com o Oriente Médio ele aconteceu um pouco mais tarde, quando eu tinha uns 15 anos. Eu me lembro que em umas férias escolares no meio do ano, eu estava lendo a Bíblia e lendo o livro de Isaías, né? Quando a gente chega na parte da leitura da Bíblia que vai naqueles livros dos profetas, e às vezes a gente fica sem saber o que é que está lendo, como aplicar aquilo para nossas vidas, não tem nenhuma promessa específica para nós. E eu me deparei com um texto que eu gostaria de ler para vocês, que se encontra no capítulo 19 de Isaías. Esse é um dos textos básicos do nosso curso. Nós vamos ler e reler essa profecia muitas vezes ainda nas próximas aulas. E eu queria começar lendo a partir os dois últimos versículos, o versículo 24 e o 25, que diz assim: Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Embora meus pais eles sejam bem carismáticos, eu sempre cresci em meio a essas manifestações do Espírito, eu também nasci em uma igreja presbiteriana. Então eu fui batizado quando eu era criança, fiz profissão de fé aos 12 anos, e eu sempre havia sido ensinado de que a igreja era o Israel de Deus. Então, sempre que eu li essas passagens do Antigo Testamento, eu entendia que elas falavam de bênçãos para mim, enquanto um cristão gentil. Só que, naquela noite, enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando sobre a Síria, o Egito. Esses eram países que, no Antigo Testamento, ao longo da história do povo de Israel, sempre foram nações hostis, inimigos do povo de Deus. E aqui eu li uma profecia de que Deus tinha bênçãos específicas para essas nações. E a minha primeira pergunta foi: será que isso já se cumpriu no passado? Será que isso ainda vai se cumprir? E eu tinha aquele temor que eu não queria ser como aquele pessoal, né, que a gente vê na televisão, às vezes, aquelas igrejas que eles tocam shofar, eles adotam rituais judaicos, e eu achava que aquilo tudo era muito... não fazia sentido, eu achava que aquilo não era bíblico, esse apego todo por aquela região do mundo.
Mas eu fiquei com isso na minha cabeça, querendo entender, será que Deus tem ainda realmente planos para o Oriente Médio? E eu comecei a pensar sobre como era a situação dos cristãos naqueles países. Naquela época já sabia que havia lugares do mundo em que a igreja era perseguida, em que os cristãos eles sofriam por causa da sua fé. E a minha primeira reação foi: o Egito, como será que é? E dias depois aconteceu de que um brasileiro que era missionário no Egito, ele foi deportado e várias pessoas começaram a pedir oração pelo Egito. E eu descobri que a igreja egípcia de fato acreditava que essa profecia de Isaías 19, ela falava sobre o futuro. Ela falava sobre um grande avivamento naquela região do mundo. E eu descobri que durante anos os cristãos egípcios, eles oravam com base nisso, eles pediam a Deus por um avivamento. E parecia que estava sendo o contrário. Quanto mais eles oravam, mais as pressões aumentavam, mais a perseguição à igreja aumentava. Até que isso foi em 2010, no final daquele ano, em dezembro, teve início a chamada Primavera Árabe, uma série de manifestações políticas, transformações políticas que ocorreram no Oriente Médio. Nós vamos falar também sobre isso nas próximas aulas. Mas eu me lembro que a Primavera Árabe ela começou na Tunísia e ela foi muito forte no Egito. Foi no finalzinho de dezembro na Tunísia. E quando foi no dia 25 de janeiro do outro ano, em 2011, as pessoas começaram a tomar as ruas no Cairo, na Praça Tahrir, para protestar contra o governo de Hosni Mubarak, um governo que durante mais de 30 anos havia sido uma ditadura, várias violações de direitos humanos, liberdades civis, e aquelas pessoas estavam indo para as ruas para pedir por liberdade. E eu lembro que naquela época teve uma imagem que foi muito divulgada, né, se tornou um viral, como nós dizemos hoje, que enquanto os muçulmanos eles rezavam em uma sexta-feira, cristãos coptos faziam um cordão ao redor deles para protegê-los dos ataques, dos protestos. E foi quando eu fui começando a encontrar alguns cristãos egípcios no Twitter, falando com eles em inglês, e eles sempre falavam sobre isso. Nós acreditamos que é o início de um novo tempo. A profecia de Isaías 19 vai se cumprir. E eu comecei a querer buscar isso, né, lendo os pastores reformados que eu admirava na época, né, principalmente o John Piper. E eu fui procurar o que é que esses homens falavam sobre profecias, quais os comentários bíblicos, né, a Bíblia de Genebra, o que é que dizia. E os comentários sempre eram muito genéricos, falavam sobre bênçãos espirituais que seriam derramadas sobre esse povo. Mas eu não sabia direito a quem recorrer. E eu sabia de uma coisa, que Deus estava me chamando para o Oriente Médio, que eu deveria orar por aquele país, deveria orar por aquelas nações e me dispor a ir. E na época eu tinha 15 anos, e quando eu contei para os meus pais, graças a Deus eles entenderam e me apoiaram e disseram, olha, você primeiro precisa fazer algum curso, uma graduação que vai poder abrir portas para você no Oriente Médio. E o grande questionamento foi então o que fazer, como entrar lá. E eu lembro que durante esses protestos da Primavera Árabe, um brasileiro ele foi ser entrevistado para um jornal nacional, né, um jornal que passava no Brasil inteiro, e eu falei para meus pais, olha, a profissão dele, o que eles fizer é o que eu vou fazer. E ele era exatamente graduado em Relações Internacionais, estava no Egito fazendo uma pesquisa sobre movimentos democráticos. E eu falei para eles, eu vou fazer Relações Internacionais. E isso foi um grande desafio, porque em Campina Grande nós não tínhamos esse curso, só tinha em João Pessoa, capital da Paraíba, 1h30 de distância, eu muito jovem. Mas ainda assim meus pais deixaram que eu fizesse, eu prestei vestibular, fui aprovado. E quando eu entrei na universidade, eu tive um novo dilema. É interessante porque muitas vezes, quando os jovens cristãos eles entram na faculdade, eles têm vários dilemas com relação à sua fé. A gente tem falado muito ultimamente sobre questões de ideologia de gênero, questões ideológicas, até mesmo questões mais científicas, como evolucionismo, criacionismo. E no meu caso, a grande crise de fé que eu tive foi sobre Israel. Qual é o papel de Israel no plano de Deus? Eu cheguei querendo estudar Oriente Médio, querendo estudar perseguição aos cristãos, mas eu me deparei com aquele elefante na sala, por assim dizer, o Estado moderno de Israel. Será que aquele era um Estado que era o cumprimento de profecias bíblicas? Será que não? E eu passei por uma jornada de tentar redescobrir o que a Bíblia falava sobre isso, revendo algumas crenças que me haviam sido ensinadas, algumas teologias das quais hoje eu discordo. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante quando eu comecei a estudar sobre isso foi perceber que o cristianismo, embora seja uma fé que tem pessoas do mundo inteiro, né? Embora o cristianismo ele seja uma religião global, por assim dizer, mas é uma religião médio-oriental. O cristianismo ele surgiu no Oriente Médio, ele surgiu a partir de uma comunidade de judeus, e muitas vezes nós nos esquecemos disso.
E no nosso caso mesmo, brasileiros, a gente sempre fala que nós somos um povo muito diverso, somos um povo muito misturado. Mas uma das coisas que eu fui percebendo enquanto eu estudava política internacional, estudava a política externa do Brasil para o Oriente Médio, foi que o nosso país ele teve um envolvimento direto com várias questões daquela região. Não sei se você sabe, mas quando houve a votação na Assembleia Geral da ONU em 1947 para a partilha da Palestina, né, para que se criasse um Estado árabe e um Estado judeu, quem presidia aquela reunião era um brasileiro, era o embaixador Oswaldo de Aranha. E ele quem deu o voto de Minerva, o voto final. Então, às vezes, alguns amigos meus judeus, eles brincam que o culpado por todo aquele conflito, por tudo que está acontecendo no Oriente Médio, somos nós brasileiros que demos aquele voto final. Mas não apenas isso, eu descobri também que Dom Pedro II, ele foi um dos primeiros brasileiros a irem para o Oriente Médio. Ele era o que hoje nós chamamos de orientalista. Ele lia a Bíblia em hebraico, traduziu alguns textos bíblicos para o português. E não apenas isso, mas ele também falava árabe, ele viajou ao Oriente Médio várias vezes. E por conta disso, por conta dessas idas de Dom Pedro II ao Oriente Médio, vários cristãos que viviam na Palestina, que viviam no que hoje é o Líbano, a Síria, durante a época do Império Otomano, eles viram no Brasil um lugar onde eles poderiam se refugiar da perseguição que eles iam sofrendo por serem cristãos. Então, se hoje no Brasil nós temos uma grande população de árabes, libaneses, sírios, é exatamente por conta disso. E eu fui vendo que, diante de toda essa herança cultural, tanto enquanto brasileiro quanto enquanto cristão, eu não poderia deixar o Oriente Médio de lado. Mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu estava estudando sobre isso é um texto bíblico que se encontra em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Esse também é um daqueles textos que nós vamos ler muito, falar muito nas próximas aulas, que é quando Deus ele chama Abraão, ele chama o nosso pai da fé. E o texto diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É interessante porque a gente vê aqui Deus chamando um homem do que hoje é o Iraque para ir para onde hoje é Israel, Palestina, e ele faz uma promessa não somente de que ele seria uma grande nação, mas ele fala que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, se hoje eu, enquanto um cristão brasileiro, tenho comunhão com Deus, eu experimento de bênçãos espirituais no meu relacionamento com o Pai, isso é por causa de uma promessa que Deus um dia fez a um homem médio oriental. Como dizia o Papa Pio XI, nós que somos cristãos, nós somos semitas espiritualmente. Então, embora nós não tenhamos muitas vezes nenhuma ligação étnica, de sangue com os povos daquela região do mundo, mas nós temos algo muito mais importante, que é a nossa fé. E eu sei que para muitos cristãos, para muitas pessoas, esse aspecto territorial, esse aspecto geográfico, ele parece que não tem mais tanta importância. Afinal de contas, eles dizem que nós vivemos agora na época da nova aliança, na época da graça, e Cristo ele já veio, ele cumpriu a lei, ele cumpriu os profetas, ele cumpriu todos aqueles rituais, aquela tradição judaica. Então ele deu início a uma nova fé, uma nova religião. Mas, na verdade, não é isso que a gente enxerga na Bíblia, não é isso que a gente enxerga nas páginas do próprio Novo Testamento. O que nós vemos, e vários teólogos já começam a apontar para isso, a escreverem sobre essa questão, é o fato de que Jesus ele era um homem judeu. Nós precisamos recuperar a judaicidade, por assim dizer, de Cristo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, para o Evangelho, e nós chegamos no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, o primeiro versículo que nós encontramos no capítulo 1 é o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós vemos aqui o quanto que esse elemento da identidade de Cristo, enquanto um homem judeu, ele é ressaltado. Primeiro é apontado como se ele sendo o filho de Abraão, aquele homem como que nós lemos que recebeu essas promessas vindas de Deus. Depois nós vemos ele sendo o filho de Davi. Quem foi Davi? Foi o maior rei da nação de Israel. Ele que esperava pelo prometido, aquele que viria, que daria
continuidade à sua dinastia eterna. Nós vemos exatamente Jesus como sendo o cumprimento dessas profecias, o cumprimento dessa linhagem. E é interessante porque Cristo, quando ele veio à Terra, ele abriu mão da sua glória. Filipenses fala que ele se esvaziou de si mesmo. Ele não ousou ser igual, ele deixou de ser como Deus para ser igual a nós. O Tim Keller, quando ele comenta esse texto, ele fala que seria mais ou menos como se nós amássemos tanto nosso bichinho de estimação, nosso cachorro, nosso gato, que a gente tivesse disposto a abrir mão do nosso privilégio, né, enquanto seres humanos, da nossa racionalidade, para sermos iguais a eles. Quem queria fazer isso? E Cristo fez. Esse foi o seu maior ato de humilhação. Mas ele não somente se tornou um homem e nasceu num vácuo. Ele poderia simplesmente ter vindo já como um homem, morrer na cruz, cumprir a justiça de Deus e nos dar a salvação. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele escolheu vir como um homem, mas como um homem judeu. Ele poderia ter escolhido qualquer nação do mundo, mas ele escolheu a pequena nação de Israel. Assim como nós vamos ver também ao longo do curso, que Deus escolheu aquele povo, embora neles não tivessem mérito nenhum, com o propósito final de glorificar a si mesmo, de glorificar o seu nome. E é interessante porque em vários textos do Novo Testamento, nós vemos esse caráter, esse elemento judaico na pessoa de Cristo. Se a gente for ler mais adiante, no próprio livro de Mateus, no capítulo 23, nós vamos ver quando ele está passando por Jerusalém e ele chora por aquela cidade, ele chora pela sua nação, pelo povo judeu. Ele se identifica com eles enquanto povo, enquanto etnia. E ele diz, olha, quantas vezes eu tentei ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. E eu digo que vocês não me verão outra vez, até que vocês reconheçam que eu sou o Messias, até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós vamos ver também no livro de João, no capítulo 1 do livro de João, ele falando que João descrevendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Então, novamente, essa característica de Jesus enquanto um homem judeu. Em todos os relatos que nós temos sobre a crucificação, nós vamos ver qual era a maior acusação de Jesus. Era de ser o rei dos judeus. Foi isso o que foi escrito naquela plaquinha em cima da cruz quando ele morreu. É que ele era o Messias, ele afirmava ser o Messias, ele afirmava ser aquele que o povo de Israel esperava. Então nós vemos que no seu nascimento, Jesus ele se identificou com o povo judeu, a apontar como sendo o cumprimento, a continuidade daquela genealogia que havia iniciado com Abraão. Nós vemos que na sua morte também, no seu momento de maior dor, de maior humilhação, ele também não teve nenhum problema, ele não teve vergonha nenhuma de se identificar como o Salvador, como o Messias prometido à nação de Israel. E não apenas isso, mas nós vemos também um texto muito conhecido do Evangelho, o texto de João 4, quando Cristo ele se encontra com uma mulher samaritana. Os seus discípulos saem para buscar alimentos, fica somente Jesus conversando com aquela mulher e ela fala, Senhor, onde é que nós devemos te adorar? É aqui ou é no Monte Sião? A salvação ela veio para nós ou é o teu povo? Quem é que adora da maneira correta? E Jesus ele fala que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E é interessante porque vários teólogos utilizam esse texto como uma evidência para dizer que a salvação não é mais restrita somente a Israel, e realmente nós cremos nisso, mas eles utilizam isso para dizer como se Israel não tivesse mais nenhuma importância no plano de salvação, como se Cristo não se importasse mais com a nação de Israel. Mas não é isso o que nós vemos. Quando nós lemos, por exemplo, no versículo 21, Jesus declara, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, ele falando sobre a salvação se expandindo, saindo de Israel e chegando às nações. Mas ele fala, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Nós quem? Os judeus. Então, novamente, ele se coloca aqui como um homem judeu. E ele vai dizendo, pois a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele reconhece que é daquele povo específico, daquela nação, que situada naquele pedaço de terra, naquela geografia do Oriente Médio, em que veria a salvação para todas as nações. Então, isso era algo tão comum a gente ler nas páginas dos profetas do Antigo Testamento, mas não, é algo que não foi abolido por Cristo. Ao contrário, ele reafirma a validade disso, a continuidade disso. E ele vai falando que já chegou a hora em que
Os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, ou seja, os eleitos de todas as nações, não somente judeus, não somente os israelitas. E depois, quando ele fala todas essas coisas, aquela mulher vai dizer no versículo 25: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. É interessante porque muitas vezes, sem nem saber, mas nós afirmamos o tempo inteiro a judaicidade de Cristo, de Jesus, quando chamamos Jesus Cristo. Cristo é o termo grego para Messias. Messias é um termo judaico, falava exatamente sobre essa pessoa que era esperada pela nação de Israel, que iria trazer a redenção para aquele povo. E em seguida, Jesus afirma para aquela mulher: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Uma das coisas que nós também vamos estudar ao longo do nosso curso é sobre a religião islâmica, sobre os muçulmanos. E uma das principais características do Islã é porque eles afirmam que eles são a revelação final de Deus para a humanidade, que eles vieram para complementar os evangelhos, corrigir os erros que os cristãos e os judeus haviam feito. Mas uma das coisas que os muçulmanos eles afirmam é que Deus ele não é pai, Deus ele não tem filho, então Jesus é somente um profeta. E muitos muçulmanos que eu conheci, eu me lembro que uma vez quando eu fiz um intercâmbio no Egito, eu fui numa mesquita e a mulher falou: como é que um muçulmano me disse, como é que você pode ser cristão? Como é que você pode dizer que Jesus é o Filho de Deus se em momento algum Jesus disse que eu sou Deus? E esse texto é um texto claro que mostra que aquela muçulmana, que não somente ela, mas todos os muçulmanos estão errados. Porque aqui o próprio Jesus, ele afirma: eu sou o Messias, eu sou aquele que Deus prometeu, eu sou um com o Pai. E ele faz isso novamente, trazendo para si esse título judaico. E quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, nós vamos ver que Cristo ele está hoje no céu como um homem. Ele habitou entre nós, ele assumiu, abriu mão da sua divindade, né? Não que ele deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de estar com o Pai. Ele adotou essa natureza em que ele era 100% Deus e 100% homem. E ao fazer isso, ele ainda hoje ele permanece com com esse mesmo corpo no céu, ao lado do Pai, de um homem judeu que foi circuncidado ao 8º dia, que cumpriu todos os mandamentos, todas as prescrições da lei do Antigo Testamento. Então, isso só já é um fato suficiente para que nós, enquanto cristãos, nos interessemos pelo Oriente Médio e venhamos tentar entender os conflitos naquela região e orar por paz. Nós devemos orar pelos judeus, porque acabamos de ver que o nosso próprio Cristo, né, o nosso próprio Jesus, ele é um homem judeu, então a nossa fé vem do povo de Israel e somente por isso a gente já deveria amar esse povo e orar por eles, combater o antissemitismo, né, que é o ódio aos judeus que vem crescendo cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, como nós vemos nesse texto aqui de João, esse Messias prometido a Israel, ele também vem trazer bênçãos para todas as nações, como havia sido prometido a Abraão, bênçãos espirituais que chegaram até nós cristãos brasileiros, mas que também devem chegar aos árabes, aos palestinos, aos curdos, aos drusos e tantos outros povos não alcançados que habitam naquela região. E para finalizar nessa nossa aula, eu queria ler somente mais um texto que nos dá mais uma razão para que a gente se preocupe com o Oriente Médio, para que a gente queira entender isso, entender essa região. É um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, do 5 ao 11. Diz o seguinte: Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Esse é um texto muito conhecido, né, principalmente entre nós que somos carismáticos, que cremos, né, nos dons do Espírito, que é o relato de Pentecoste, quando
é cumprida a promessa que Jesus havia dito aos seus discípulos de que ele iria se encontrar com o Pai, mas nos enviaria um Consolador, aquele que iria nos guiar na verdade. E quando nós lemos aqui sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tem algo muito interessante, que é o fato de que judeus do mundo inteiro, do mundo daquela época, obviamente, estavam reunidos ali em Jerusalém. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que uma das consequências do pecado, da desobediência de Israel, foi exatamente o exílio. Eles foram exilados 2 vezes. E por causa disso, esses judeus eles acabaram se espalhando por todo o mundo daquela época, todo o Oriente Médio. Mas mesmo aqueles judeus que estavam espalhados por aqueles países, eles ainda assim mantinham as suas tradições e eles meio que evangelizavam, por assim dizer, povos de outras nações. E uma vez por ano, eles subiam a Jerusalém para comemorar essas festas. E foi em uma dessas comemorações que o Espírito Santo desce sobre eles. E nós vemos aqui que pessoas de todos aqueles lugares, eles escutam os apóstolos pregando o evangelho na própria língua deles. Então, quando a gente para ver aqui, a gente entende que os primeiros cristãos, eles, além de serem judeus, eram também árabes, eram persas. Persas hoje são iranianos. Nós vamos ver vindos da Ásia Menor, do que hoje é a Turquia, tantos lugares que foram berço do cristianismo, onde a igreja cristã floresceu nos primeiros séculos da história da igreja, mas ao mesmo tempo lugares em que hoje existem um maior número de povos não alcançados pelo evangelho. A igreja nesses países ela tem diminuído cada vez mais em virtude da perseguição, em virtude da opressão. E há regiões inteiras na Turquia em que não se há nem mesmo uma igreja. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos todas aquelas cartas que Paulo escrevia. As 7 igrejas do Apocalipse, todas elas estão localizadas onde hoje é a Turquia. E a Turquia é um dos países menos evangelizados do mundo. 99% da população da Turquia é de muçulmanos. E o outro 1% está dividido entre cristãos, agnósticos e ateus. Então, com base nisso, nós vemos o quanto que o Oriente Médio ele está mais perto de nós do que nós imaginamos. Todos os dias, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós estamos lendo uma literatura hebraica, um livro que foi escrito por judeus, um livro que foi escrito por homens médio-orientais. E, ao mesmo tempo, nós somos lembrados também da necessidade de levarmos o Evangelho outra vez para essa região e também do sofrimento dos nossos irmãos, como vamos ver na próxima aula, acerca da situação da perseguição aos cristãos no Oriente Médio. E o meu objetivo com isso é mostrar que você que é dona de casa, você que é empresário, você que é pastor, você que é um cidadão comum, um cristão comum, que quer simplesmente ler a Bíblia e entender a revelação de Deus para você. O Oriente Médio ele é importante para a sua vida, ele é importante para a forma como você vai ler as Escrituras, como você vai entender o Evangelho, como você vai entender a narrativa bíblica. Isso não é tarefa somente para mim, que estudo relações internacionais, que estudo ciência política, que quero um dia morar no Oriente Médio, se assim for a vontade de Deus. Mas isso é algo que é importante para todos os cristãos. E nós, na nossa geração, nós precisamos relembrar disso. Um dos grandes missionários da história da igreja, o Samuel Zemer, ele foi missionário entre os povos muçulmanos no século XIX. E ele dizia que o Islã seria a última fronteira missionária. O Oriente Médio era a última fronteira que precisava ser alcançada para que Cristo pudesse voltar. E ele profetizou que o século XX deveria ser o século de missões ao mundo muçulmano, ao Oriente Médio. E, infelizmente, a igreja não atendeu a esse chamado daquele homem de Deus. E o que a gente nota no século XXI é que desde os primeiros momentos do século XXI, Deus tem trazido o Oriente Médio para nós. Quando nós vemos o 11 de setembro, 11 de setembro de 2001, no primeiro ano do século XXI, nós temos os atentados terroristas do World Trade Center em Nova York, nós temos uma série de discussões sobre terrorismo, vemos o surgimento do Estado Islâmico, a crise na Síria, a crise de refugiados vindo para a Europa, vindo até nós, povos não alcançados, tendo pela primeira vez a oportunidade de ouvir o Evangelho. E isso é algo que deve ser importante, que deve interessar a todos os cristãos, tanto aqueles que vão, quanto aqueles que vão ficar aqui intercedendo. Espero que você possa continuar assistindo às próximas aulas e que a gente possa caminhar juntos por essa narrativa tão interessante que é o papel do Oriente Médio na Bíblia.